Salve, salve, galera! Geografia na área. Mais uma videoaula. Como prometi nas aulas anteriores, hoje a gente vai retomar um pouquinho o conteúdo e falar sobre a importância das rochas e minerais nas nossas vidas. Então, de certa forma, é um conteúdo bem interessante, bem gostoso de se tratar. Enfim, vamos entrar um pouquinho na parte da geologia para falar um pouquinho sobre essa importância das rochas e dos minerais na nossa vida, ok? Então vamos começar nossa aula. Saudade de todos. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Aqui. Então, vamos falar um pouquinho, retornar, né, a nossa temática, como a gente combinou. Como é um conteúdo muito complexo, a gente está dando uma retomada nesse conteúdo, tá? A gente vai voltar lá na unidade 2, falar um pouquinho ainda sobre essa ideia de paisagem, natureza e sociedade, visto a complexidade de todo esse tema, né, que acaba englobando muita coisa. E dentre essas coisas, a relação do homem com o seu próprio meio, né? E de certa forma essa utilização de minerais e rochas, né? Algo que faz parte totalmente da nossa vida, ok? Expectativa utilizada aqui, né, seria comparar e analisar criticamente as diferentes relações entre agrupamentos humanos e sociedades com a natureza e o mundo físico a partir de questões de produção, distribuição e consumo, relacionando-os aos impactos socioambientais, buscando a construção de um pensamento de consumo responsável em âmbito local e global. Então, de certa forma, vocês percebam aqui que estamos falando de justamente isso, né? A produção, a distribuição e o consumo, ela tem uma relação muito próxima, né, com o que a gente retira do meio ambiente. E dentre essas coisas, a gente tem aí a prospecção, a retirada, enfim, de vários minerais e vários tipos de rocha, né, que fazem parte do nosso dia a dia, certo? Então, a gente vai tentar trabalhar nesse âmbito. Tudo bem? Bom, as rochas, os minerais fazem parte total da nossa vida, né? Na realidade, se a gente parar para pensar, os minerais eles estão até dentro do nosso corpo, né? Na nossa própria alimentação, enfim. E aqui uma ideia só para a gente discutir um pouquinho. A questão dos polímeros, né? Na realidade, o plástico que acaba vindo aí do petróleo, que na realidade é um mineral encontrado em rochas sedimentares, enfim. Então, só para colocar em pauta essa ideia que esses minerais eles fazem parte, estão até dentro do nosso próprio corpo, né? A nossa formação, os ossos, dentes, enfim, então tem uma relação muito clara. Uma das coisas que hoje que é bem preocupante, né, na realidade é o uso do plástico, né? O plástico ele vem aí claro, uma tecnologia superior, né? Enfim, ele vem facilitar a vida, a questão de higiene de produtos e armazenamento, enfim. O plástico ele vem aí para trazer muitos benefícios, mas também a gente tem a outra parte, né? O plástico usado de forma abusiva e excessiva está trazendo um grande impacto ambiental. Mas também a gente tem a outra parte, né? Tem a parte positiva de tudo isso. Por exemplo, aqui próteses mais leves, mais resistentes, enfim, tudo isso vem ajudar aí o ser humano. Outras ideias também, há projetos que estão sendo feitos em relação à questão de diminuir esses impactos ambientais, como por exemplo esse casal aqui, né, retirando plástico do oceano e transformando esse plástico em próteses, né? Olha que coisa fantástica. Então a gente sempre tem os dois lados aí na mesma situação. Então nesse caso aqui, há algo bem interessante em relação a todo esse consumo abusivo de plástico, né? Uma ideia aqui, a menininha usando essa prótese, né, elaborada lá por plásticos que foram encontrados no oceano, que são retirados, enfim. Então tem toda essa parte interessante. Aqui a gente só está dando um pontapé inicial para vocês entenderem a complexidade, né, desse assunto, enfim. A gente consegue trabalhar de várias formas e várias maneiras aqui, beleza? Seguindo. Então agora a gente vai, de fato, né? Rocha é toda massa de um ou mais minerais que entra na constituição da crosta terrestre. Então, primeira coisa, a rocha é formada por minerais. Um ou mais ou vários minerais, tá? Isso são rochas, tudo bem? Bom,
Na literatura especializada, nunca se utiliza o termo pedra, tá? Pedra é um termo que vem do senso comum. Então, rochas, a gente só tem rocha, não existe pedra, certo? Corresponde a um agregado de minerais. Portanto, os minerais são apenas composições que estruturam as rochas. Um exemplo é o granito, em que uma de suas variações apresenta a composição de quartzo, mica e feldspato. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a rocha ela é formada por um agregado de minerais. Tá? Algumas rochas possuem apenas um mineral como agregados. Outras possuem vários minerais. A gente está colocando o exemplo aqui do granito, que é muito utilizado, né? Em pias, enfim. Esse granito, ele é uma rocha que é composto por 3 minerais. Esses 3 minerais são justamente o que a gente acabou de colocar. O quartzo, a mica e o feldspato. Então, o granito é formado por esses 3 minerais. Uma das variações, vocês entenderam? Então, os minerais, eles formam as rochas, certo? A rocha é uma formação de agregados de um ou mais minerais. Tudo bem? E aí vai entrar a outra questão aqui, só para deixar claro. Qual a diferença de mineral e minério? Tem diferença? São sinônimos? Não. Na realidade, o minério seria um mineral que ele consegue ter, vamos dizer assim, uma utilidade, certo? Em relação à questão econômica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um minério é algo que é retirado do solo, que é utilizado comercialmente. Tá? E aí vai agregar valor, enfim. Por exemplo, o minério de ferro, super importante, né? Para a indústria da construção civil, automobilística, enfim. Então, o minério de ferro, o nome está dizendo minério de ferro. Então, o minério é um mineral que ele tem a característica, na realidade, de agregar valor. Ele pode ser retirado do solo e comercializado, tá? Então, o minério é isso. Ele apresenta aí uma fonte, de certa forma, de agregação de valor. Tá? Muito utilizado, enfim, certo? Esse é o minério. Então, o minério ele tem a questão da extração do solo, enfim, tá? As rochas, elas se dividem basicamente em 2 tipos, tá? Homogêneas e heterogêneas, tá? Homogênea, basicamente, constituída por apenas um tipo de mineral. Exemplo, calcário, tá? A rocha calcária só tem um mineral, que é justamente calcário. Rocha heterogênea, constituída por vários tipos de minerais. Exemplo que a gente acabou de falar, o granito, formado por 3 tipos de minerais. Tudo bem? Então, tranquilo, né? Homogênea, 1, heterogênea, mais de 1, certo? Exemplo aqui da rocha calcária, certo? E exemplo aqui do granito, né? Muito utilizado aí na construção civil, enfim. A gente tem isso em banheiros, na cozinha, em pias, lavatórios. Tá? Então, inclusive, visualmente, vocês conseguem enxergar isso, né? Visualmente, o granito, vocês conseguem perceber ali a presença de vários minerais. É visível a olho nu até, certo? Então, uma rocha homogênea, uma rocha heterogênea, ok? Tipos de rocha, é isso que a gente vai tratar nessa videoaula. 3 tipos de rocha que temos no meio ambiente. Rocha ígnea ou magmática, tá? Rochas sedimentares e rochas metamórficas, ok? Rochas ígneas, magmáticas ou vulcânicas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos por parte agora. Começamos com as rochas ígneas ou magmáticas. O nome já diz tudo, né? Vem de magma, enfim. São aquelas que se formam ou se formaram por resfriamento e solidificação de um material no interior da Terra chamado magma. Magma seria a mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície terrestre. Em relação a isso, onde é formada a rocha, se ela é formada lá embaixo ou se ela é formada acima da superfície, isso vai diferenciar essas rochas magmáticas, tá? Então, esse processo de solidificação, de resfriamento, ou seja, a formação dessa rocha, se ela está se formando embaixo da superfície ou acima da superfície, ela vai definir exatamente o tipo de rocha. E esse tipo de rocha ele vai ser dividido em dois tipos, tá? Que são exatamente esse daqui. Deixa eu tirar aqui. Plutônicas. Rochas plutônicas são rochas que se solidificam em áreas profundas. Então, as rochas, né, o magma que vai encontrar um caminho para chegar até a superfície, se ele não consegue chegar à superfície, o que vai acontecer? Ele vai se solidificar
abaixo da superfície, tá? Essa rocha que se forma abaixo da superfície é justamente chamada de plutônica, beleza? E as rochas vulcânicas são as rochas que se formam acima da superfície, tá? Então, solidificam-se em poucas profundidades ou diretamente na crosta, em forma de derrame. Então, a gente pode ter a formação vulcânica, o cone vulcânico, mas também a gente pode ter um vulcanismo de fissura, né? Onde a gente não necessariamente precisa ter cone vulcânico, né? Para formação por derrame de magma, beleza? Então, plutônicas se formam abaixo, vulcânicas se formam acima. Beleza? Aqui mais ou menos essa ideia, né? A gente tem todo esse magma aqui, ó, percebo, ó, encontrando aqui algumas fissuras, enfim, para chegar até a superfície. Aí aqui vocês vão ter as duas formações, ó, essa parte aqui. Vocês vão ter as rochas que se formam aqui embaixo, tá? Plutônicas, nesse caso aqui, ó, e aqui em cima são as rochas vulcânicas que chegam até a superfície, beleza? Então, plutônicas abaixo, vulcânicas acima, ok? Rochas magmáticas. Vamos lá. Como diferenciar uma rocha plutônica e vulcânica a olho nu, por exemplo? Então, a primeira coisa, super básica aqui, as rochas plutônicas, elas são muito grosseiras, tá? O que vai acontecer com a plutônica? Como ela vai se formar abaixo da superfície, ela não vai ter o contato com o ar atmosférico, enfim. Então, o que vai acontecer? Ela vai se resfriar e se solidificar mais lentamente. Então, como o processo é mais lento, vai ser muito visível os minerais nessa rocha. Já a rocha vulcânica, ela vai chegar e entrar em contato direto com o ar atmosférico ou até com o próprio fundo oceânico. O que vai acontecer? O resfriamento dela vai ser mais rápido. Como o resfriamento dela é mais rápido, a formação desses cristais ele não vai se dar da mesma forma que nas rochas plutônicas. Então, geralmente, vamos dizer, a superfície dessas rochas vulcânicas é muito fina. Você não consegue, a olho nu, verificar tão bem assim os minerais ali formados, tá? Já diferente das plutônicas, que ela vai ter um resfriamento mais lento, então esses minerais eles vão se formar, eles vão ser visíveis, tá? Então, enquanto as rochas plutônicas têm uma superfície muito grosseira, as rochas vulcânicas têm uma superfície muito lisa, tá? Exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Aqui a gente está colocando algumas imagens aqui, primeiro das rochas plutônicas. Então, pode ser reconhecido sem a ajuda de aparelhos. Textura é grossa, tá? Minerais bem cristalizados. Como eles demoraram muito, você vai perceber a cristalização desses minerais. Por exemplo, aqui do lado vocês conseguem perceber isso, certo? Esses minerais aqui diferentes, ok? Ausência de vidro vulcânico ou cavidades. Quando intemperizadas, tendem a exibir formas arredondadas. Não apresentam poros nem fósseis. Bom, primeiro, já para deixar claro, fósseis vocês só vão encontrar em um tipo de rocha, que seriam as rochas sedimentares, tá? Bom, a gente está falando aqui de intemperismo. Então, vamos entender um pouquinho antes de continuar o que é intemperismo, para não ficar esse vazio, tá? Então, o que seria um intemperismo? A gente tem, na realidade, 3 tipos de intemperismo, né? Intemperismo é a transformação da rocha, tá? Então, quais seriam os tipos de intemperismo? Químico, biológico e físico. No químico, ele é caracterizado pelas transformações químicas oriundas das diferenças de temperatura e pressão, tá? Das rochas. Exemplo, quando a gente fala essa diferença de temperatura e pressão, vamos imaginar aqui a ideia, por exemplo, dos desertos quentes. Estou falando de desertos quentes porque temos também desertos frios, claro. Então, desertos quentes, o que vai acontecer? De dia a temperatura é muito alta, muito elevada. E à noite a temperatura cai rapidamente. Então você tem uma alternância entre calor intenso e frio. O que vai acontecer literalmente? Essas rochas elas vão se partir, né, literalmente. Então isso seria um intemperismo químico, tá? Pressão e temperatura. Em temperismo biológico, o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Vou colocar um exemplo aqui, raízes, por exemplo. Uma raiz na rocha que ela vai começar a penetrar na rocha, ela pode ter essa função de romper ou criar cavidades ali na rocha, tá? E intemperismo físico consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pela fragmentação ou fissuras da rocha. Exemplo, a água congelamento. Imagine só, a água penetrando em alguma fissura da rocha, né? Vocês sabem muito bem essa diferença quando um líquido é congelado, ele acaba expandindo de tamanho, enfim, então tudo isso tem relação
com essa ideia aqui. Então, intemperismo é isso, é a transformação da rocha. Tudo bem? Só para ficar claro. E existem 3 tipos, químico, biológico e físico, ok? Ainda aqui, exemplo de rochas plutônicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente está usando o exemplo do granito. Então, o granito seria um tipo de rocha plutônica. Também temos o gabbro, diorito, cerito, enfim, temos vários tipos. Mas o granito é o mais conhecido, mais popular no nosso meio, certo? Agora, rochas vulcânicas. Olha a imagem, vocês já conseguem perceber? É muito difícil, ao olho nu, vocês conseguirem enxergar, diferenciar minerais nessa rocha. E percebam que a superfície dela é lisa, tá? Então, as rochas vulcânicas, texturas finas, presença de vidro vulcânico e cavidades, né? Exibem estrutura colunar fluidal em relação às lavas, né? Vocês vão ver como, por exemplo, nesse tipo de rocha aqui, que é um tipo de basalto, né? Elas são compridas, enfim, formando colunas. Então, essa estrutura colunar, por conta do derrame, né, do magma, enfim, de vulcões e fissuras, não apresenta poros nem fósseis, ok? Principal característica observada a olho nu, textura, né, em relação a esse tipo de rocha aqui. Então, vocês vão ter aqui vários tipos. A vítrea, né, magma ativo e pastoso, ainda não solidificado, certo? Aqui a gente tem uma parte da rocha que já está cristalizada, certo? E aqui uma parte onde todos os minerais são observáveis, né? Todos os minerais, a gente consegue distinguir esses minerais. Agora a gente já vai para rochas sedimentares, certo? Então a gente falou um pouquinho das rochas magmáticas, né? Por meio do magma, por meio do vulcanismo, enfim, 2 tipos de rochas magmáticas, que seriam exatamente as rochas plutônicas, que se formam abaixo da superfície, e as rochas vulcânicas, que se formam acima da superfície, ok? Um dos exemplos mais conhecidos aí seria o granito, tá? Agora a gente parte para as rochas sedimentares. Origem. Em termos de idade, praticamente 60% provém de sedimentos cenozoicos, tá? Pouco mais de 25% depósito mesozoico e cerca de 15% de sedimentos paleozoicos. São encontrados sobre a superfície terrestre, né? A importância formam mais ou menos 75% da superfície terrestre. Então, 75% da superfície terrestre é formada por rochas sedimentares, ok? Aqui vocês têm as 2 imagens mostrando o seguinte. Vamos imaginar que a primeira imagem é uma terra mais solta, um solo mais solto. Na segunda imagem, esse solo está sendo compactado, tá? Compactado, certo? Então, vocês vão perceber que esses grãos eles estão literalmente se juntando, beleza? Um exemplo aqui, na realidade, a gente tem, eu acabei esquecendo, né? Então ficou fora de ordem aqui, mas só para vocês terem ideia, isso daqui não é uma rocha sedimentar, na realidade é uma rocha magmática, tá? Então só para a gente, eu acabei esquecendo, mas eu acho importante isso daqui porque faz parte do nosso dia a dia. Então, na realidade, aqui é um exemplo ainda, porque a gente só usou o exemplo do granito, né, em relação à rocha magmática, e esse é um exemplo de rocha magmática também, não é de rocha sedimentar, rocha magmática, tá? Ficou no local aqui fora de ordem, mas eu gostaria de falar sobre isso daqui. Então, aqui vocês têm o quê? A pedra pómez, né? Pedra, vejam só. Pedra pómez. Então, na realidade, isso daqui é o quê? E aqui do lado vocês têm um objeto, né? Muito utilizado por manicures, pedicures, enfim, que esse tipo de rocha é muito utilizado para fazer a higienização dos pés, enfim, para lixar, tirar o excesso, a pele morta, enfim. Na realidade, isso daqui, a pedra pómez, é cinza vulcânica. Então, é a cinza do vulcão que entra em contato com a água, ela vai se resfriar rapidamente e vocês vão perceber que ela é bem porosa, porque ela vai expulsar todo o oxigênio que está ali, os gases que estão ali são expulsos. Então, você tem uma rocha super leve, né? Ela é muito fácil de se quebrar, enfim, e essa rocha é utilizada comercialmente, tá? Que seria a pedra pómez que a gente encontra em mercados, enfim, salões de beleza, em vários locais. Só a título de curiosidade, tá? Então, a pedra pómez, na realidade, que deveria ser a rocha pómez, é um tipo de rocha vulcânica. É cinza vulcânica, isso daí. Tá? Então, é cinza vulcânica que acaba entrando em contato ali com a água. Beleza? Só para curiosidade. Vamos voltar agora
As rochas sedimentares, tudo bem? Rocha sedimentar é formada a partir de rochas pré-existentes, que podem ser quimiogênicas, detríticas ou biogênicas. Tá? Tem relação ao que a gente acabou de falar anteriormente sobre os intemperismos, tipos de intemperismo. Tá? Aqui a gente tem a gênese das rochas, né? Como é a formação dessas rochas sedimentares. Primeiro a gente tem a meteorização, depois erosão, transporte, sedimentação. Aí na sedimentação a gente tem um processo chamado de diágene, que seria a compactação da rocha e cimentação da rocha. Tá? Então esses dois processos aqui, esse é o processo de formação de rochas sedimentares. Só para deixar claro essa ideia de meteorização, tá? O que seria? Alteração física e química das rochas devido aos agentes erosivos. Água, vento, gelo, gravidade, enfim. Tá? A partir dessa meteorização, a gente tem a erosão. Erosão seria o quê? O transporte dessa rocha. Tá? Então, a erosão é o processo de transporte dessa rocha. A transformação de sedimentos em consolidados, como areia, denominado diágene, sendo causado por compactação e cristalização de materiais que cimentam os grãos dos sedimentos. As rochas sedimentares fornecem importantes informações sobre as variações ambientais ao longo do tempo, como, por exemplo, a presença de fósseis. Então, fósseis vocês só vão encontrar nesse tipo de rocha. Fósseis só podem ser encontrados em rochas sedimentares, ok? A importância econômica das rochas sedimentares está em suas reservas: petróleo, gás natural e carvão mineral, as principais fontes de energia do mundo moderno. Então, em relação a petróleo, gás natural e carvão mineral, vocês só vão encontrar também rochas sedimentares, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, para ficar claro, super tranquilo aqui, vamos diferenciar o que é erosão de meteorização, para não parecer que são sinônimos, tá? Então, olha só, os processos de meteorização alteram as características das rochas. Então, as rochas mudam essa característica. Enquanto a erosão diz respeito ao conjunto de processos físicos que são responsáveis pela remoção dos materiais resultantes da meteorização. Tá? Então, vamos imaginar uma montanha ou uma parte mais alta. Ela vai sofrer com a presença de vento. Tá? Esse vento, ele poderá retirar partículas, pedaços dessa rocha, se essa montanha já sofreu um processo de meteorização. Se ela sofreu um processo de meteorização, esses grãos vão estar mais soltos. O que o vento vai fazer? Ele vai erodir, ou seja, ele vai transportar essa partícula ou essas partículas para outra região. Tá? Porque muitas pessoas confundem, né, esse processo. Então, meteorização é esse processo que altera as características da rocha. Né? E a erosão seria o transporte. Tá? Vocês entenderam essa ideia? Beleza? Aqui a gente começa com erosão, mas antes da erosão, teríamos aqui, talvez no início da figura, o processo de meteorização. Aí vocês têm a erosão, que é o transporte. Né? Esse transporte pode ser feito pelo vento, pode ser feito pela água da chuva, pode ser feito por gravidade, enfim. Então, geralmente, essa erosão, esse transporte, ele vai encontrar uma parte mais baixa, né? A gente costuma chamar de bacias sedimentares, né? Região mais baixa. Percebo aqui, vocês têm um fundo oceânico, não é necessário que seja um fundo oceânico, a gente pode ter uma sedimentação também sem a presença do fundo oceânico. Mas a ideia é isso, vocês vão ter o transporte, ela vai encontrar uma parte mais baixa, né? Vai primeiro ter a sedimentação, que esses sedimentos eles vão descer. Aí vocês vão ter a compactação, que grande parte desses sedimentos se amontoam. E quando esses sedimentos eles vão ter um peso suficiente, vai haver um processo de sedimentação. Então, vocês têm a formação de uma rocha sedimentar. Beleza? Características principais das rochas sedimentares. Estratificações, já vou mostrar para vocês, podem conter fósseis, tá? Então, claro que nem toda rocha sedimentar ela contém fósseis, mas, porém, os fósseis só podem ser encontrados em rochas sedimentares. Porosidade e permeabilidade, tá? Então, elas têm a função, né, de absorver, né? Então, por exemplo, as rochas sedimentares, elas têm as características, são permeáveis, tá?
E elas podem ser, por conta disso, claro, elas podem ser reservatórios de água, né, água doce, gás, petróleo e, no caso aqui, gás natural. No caso aqui está gás, né, mas vamos utilizar a expressão gás natural, certo? E o petróleo, beleza? E também, não é reservatório, mas enfim, a presença de carvão mineral também só é encontrada nesse tipo de rocha, beleza? Estratificações são isso daqui, ó. Vocês estão vendo? Essa formação. A gente consegue perceber aqui, ó, essas estratificações, que são essas linhas, né? Então, vocês conseguem perceber o que é essa formação, né, de rocha. Uma camada, outra camada, outra camada, outra camada. Os geólogos, né, eles estudam bastante essa parte para tentar entender, inclusive, como era o passado de determinados locais pela própria formação dessas estratificações na rocha. Tá? Então, isso são estratificações, beleza? Aqui, presença de fósseis, né? A gente só encontra fósseis em rochas sedimentares, porém, nem todas as rochas sedimentares elas têm fósseis, né? Precisa de várias outras condições para isso, tá? Então, os fósseis, eles são encontrados em rochas sedimentares, ok? Tudo bem? Inclusive, a formação de petróleo e gás natural está muito relacionada a esses fósseis, né? Não apenas fósseis animais, mas também vegetais, né? Enfim, que foram se decompondo, ficaram ter uma temperatura ideal, enfim, e formaram o que a gente tem hoje, conhecido como petróleo. A formação do petróleo, como todos sabem, ela não é possível atualmente, né? Essa formação de petróleo, ela aconteceu há muito tempo atrás e um dia essas reservas irão se esgotar. A gente não consegue produzir mais petróleo como as condições de antes, tá? Agora, partindo para as rochas metamórficas. Metamórficas tem a ver com metamorfismo, metamorfose. Pensem na metamorfose, por exemplo, da borboleta, né? A lagartinha lá que vai ficar no casulo e vai se transformar numa borboleta. Então, vocês têm literalmente uma transformação. E é isso que são as rochas metamórficas, são rochas transformadas, tá? Então, são rochas formadas através da deformação de outras rochas magmáticas, sedimentares e até mesmo de outras rochas metamórficas. Existe um ciclo, né, de rochas. Uma rocha metamórfica ela pode se transformar em qualquer outro tipo de rocha, uma rocha sedimentar pode se transformar em qualquer outro tipo de rocha, enfim. A gente tem todo o ciclo de vida dessas rochas, tá? As principais características das rochas metamórficas, né, são os agentes de metamorfismo, que são agentes que transformam essa rocha, são justamente calor, pressão e fluidos. Esses três são os agentes principais aqui do metamorfismo, tá? Então, o que vai acontecer principalmente aqui? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Característica das rochas metamórficas. A textura é grossa. Minerais são cristalizados, relevos sem simetria, como a imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Geralmente, os relevos eles não têm simetria, eles são totalmente assimétricos. Não apresenta poro nem fósseis, né? Como a gente já falou, isso só é encontrado em rochas sedimentares. Aqui uma ideia, né, dessa formação. Então, o que temos aqui? A gente tem o magma, tá? Mas, estamos falando de rocha magmática, sim. Mas esse magma, quando ele encontrar um caminho, ele vai chegar até a superfície ou não? O que eu estou dizendo é o seguinte, que a pressão, né, que a temperatura que esse magma vai passar por aquela fissura, de determinado ponto ali, como ele é muito quente, o que vai acontecer com as rochas que estão no seu caminho, ou na proximidade do seu caminho? Por esse calor excessivo, elas vão se fundir, elas vão se transformar em outra rocha. Justamente é uma das maneiras de formação de rochas metamórficas, tá? E também temos a pressão, essa pressão que está relacionada a placas tectônicas. Aqui vocês têm as duas setas aqui, né, mostrando que essas placas tectônicas estão fazendo isso daqui. Então tem toda essa ideia de pressão, tá? Então essa é a ideia de formação de rochas metamórficas, né? Aumento da pressão, aumento da temperatura, deformação do material rochoso e substituição dos minerais, tá? Qualquer rocha, seja sedimentar, magmática ou metamórfica, quando sujeita em profundidade a condições de pressão e temperatura superiores à da sua formação, altera-se, converte-se numa rocha metamórfica. Tá? Então, essa é a ideia. Então, por conta, vocês vão perceber que uma característica, né, um tipo de rocha, ele consegue influenciar no outro tipo de rocha. Como, por exemplo, aqui, teríamos a formação de rochas magmáticas, vulcânicas, só que esse magma, esse caminho percorrido pelo magma, ele vai acabar transformando as rochas que estão ali ao seu redor. Tudo bem? Rochas metamórficas. Metamorfose, transformação. Exemplos de rochas metamórficas.
Ardósias talvez seria o exemplo mais conhecido, né? Nós aqui. Ardósias e também o mármore, tá? Então, a gente tem o gnais, ardósias, xistos, quartzitos, milolitos e mármore. Tá? Os mais conhecidos são ardósias e mármore. Ardósias para calçamento, enfim. Geralmente em piscinas utiliza-se muito ardósias, né? E o mármore, né? Que é um tipo de rocha aí um pouquinho que tem um valor comercial um pouquinho maior, dependendo do local de ocorrência desse mármore. A gente tem vários tipos de mármore, né? Por exemplo, o mármore que vem de uma parte da Itália, que é super caro, enfim, certo? Aqui uma ideia para vocês. Como a gente tem essa questão de metamorfose, que seria a transformação de uma rocha em outra, é justamente isso que a gente tem. Por exemplo, ó, o argilito, tá? Que é uma espécie de argila mais compactada, certo? Esse argilito, quando ele sofre metamorfismo, por meio do aumento de temperatura, pressão, ele vai se transformar num quê? Ó, num xisto. Então vejam essa transformação. O granito, tá? Por meio de metamorfismo, ele pode se transformar no gnais. E aqui, o mais conhecido, o calcário. Tá? O calcário, por meio de metamorfismo, ele se transforma no mármore. Vocês entenderam? Então, por meio de pressão e temperatura, vocês têm um tipo de rocha, esse tipo de rocha acaba literalmente se transformando em outro tipo de rocha. Tá? Por conta dos minerais estarem sendo mudados ali por conta da temperatura, pressão, enfim. Tá? Então, esses são tipos aí de rochas metamórficas que sofreram transformação. Tudo bem? Pessoal, brevemente falamos um pouquinho aqui de tipos de rocha, certo? A gente vai fazer posteriormente uma atividade sobre esse tipo de rocha, para que a gente entenda um pouquinho melhor. E acho que a ideia principal aqui é entender que essas rochas elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Os minerais e as rochas são super importantes para a questão do ser humano, enfim. Porém, a gente tem toda a parte triste de tudo isso que é a retirada de forma predatória dessas rochas e minerais do solo. Né? Isso vai causar aí um desastre ambiental gigantesco. E mais do que nunca, com o aumento populacional e com o aumento principalmente do consumismo, que eu acho que é o principal de tudo aqui, o consumismo, né? Que é uma forma de consumir sem a real necessidade. Então, a gente muda da ideia de subsistência para a ideia de consumismo, e esse consumismo a gente acaba o mercado, né, toda a retirada desses minerais, ele acaba sendo alavancado por esse próprio consumismo. Né? A gente consegue perceber muito claramente isso em épocas aí de pandemia, é uma situação bem difícil, mas vocês vão perceber que, por exemplo, como as pessoas estão se locomovendo menos, o que vai acontecer? A venda de petróleo ela caiu, então o consumo de petróleo ele caiu muito, né? Então a gente consegue perceber aí uma parte, pelo menos, interessante de todo esse distanciamento social. Né? Esse petróleo ele acaba, o consumo acaba diminuindo bastante. Temos aí as possibilidades, lógico, de consumir de forma mais consciente e também a substituição desses combustíveis fósseis, né, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, por outros, vamos dizer assim, recursos menos poluentes. Como, por exemplo, o etanol, mas mesmo o etanol, né, quando ele chega na bomba, sim, é interessante, mas toda a viagem, toda, vamos dizer assim, o circuito de produção desse etanol, ele também é muito, ele agrava muito o meio ambiente, né? A plantação de cana de açúcar, toda a questão da fertilidade do solo, o uso de agrotóxicos em grande quantidade, enfim, tudo isso tem que ser revisto também. Né? A gente não pode pensar no produto só na bomba de combustível, vou abastecer com etanol, esse etanol ele vai, sei lá, jogar no meio ambiente, na atmosfera, uma menor quantidade de poluentes. Porém, tem todo o ciclo anterior de produção desse etanol, que é super danoso ao meio ambiente também. Tá? Então, de certa forma, aqui é que a gente entenda essa relação clara entre o homem e entre as rochas e os minerais. Tá? Se a gente parar para pensar, mesmo antes, lá sei lá, na época das cavernas, os homens já utilizavam rochas, né?
como facas, pontas de lanças, enfim, para cortar o couro, para moer, enfim. Então, sempre, né, essas rochas literalmente fizeram parte aqui da vida do ser humano, certo? E hoje a gente tem aí várias utilidades para essas rochas, né? Produção de alumínio, produção de ferro, produção de níquel, enfim, embalagens mais leves, embalagens resistentes, embalagens que conseguem conservar mais alimentos, né? Os alimentos enlatados, enfim. Então tem tudo isso relacionado a essa questão das rochas. Então percebam a importância das rochas, porém um consumo muitas vezes exagerado. Isso está trazendo para o meio ambiente um desgaste tremendo. E a pergunta é, até quando, né? Até quando o nosso planeta ele vai suportar essa retirada agressiva, né, de minerais e rochas? Grande parte dos minerais e rochas, eles não têm mais a possibilidade de formação. Então, pensem que tudo que a gente está, alguns que a gente está tirando do meio ambiente, eles não têm mais a capacidade de existirem novamente. Como, por exemplo, o petróleo, né, que é um mineral. Esse petróleo ele vai acabar um dia, a gente não sabe quando, mas as reservas estão se esgotando e o mundo está usando muito petróleo. Então, um dia a gente não vai ter mais petróleo. E outros minerais também e tipos de rocha. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Tá aí, eu tinha prometido que a gente ia falar um pouquinho sobre tipos de rocha. Na realidade, vocês acho que conseguem compreender que esse conteúdo é um conteúdo que ele já foi estudado em anos anteriores, né? A gente estuda esse conteúdo no ensino fundamental, né? Ensino fundamental, anos finais, a gente já faz o estudo dos tipos de rocha, né? Tipos de rocha, tipos de solo, enfim. Então, na realidade, só estou trazendo aqui, como eu falei, seria uma retomada de conteúdo, tudo bem? Para que a gente aprofundasse um pouquinho mais essa discussão que vai ocorrer nas próximas aulas, nas aulas online, nos chats, nos fóruns, para a gente discutir mais um pouquinho a importância de rochas e minerais na nossa vida. Beleza? Espero que todos tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula. Beleza? A aula vai ficar lá no canal, no YouTube, certo? Fiquem à vontade, façam inscrição e acessem as aulas sempre que quiserem. Beleza? Beijo no coração de todos. Até a próxima.